Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje mais uma live. Quem tá comigo, vai dando seu boa noite. Quem já tá comigo? Boa noite, Odilon. O Odilon já está online e já já a gente chama ele para nossa conversa. Quem for entrando, pessoal, vai dando seu boa noite pra gente. E ó, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui embaixo tem um ícone que parece um aviãozinho. Se você apertar nele, você compartilha essa live. Então não deixa de compartilhar porque vai ser muito bacana. E do lado direito tem um coraçãozinho. Se você apertar nele, vai dar um monte de coraçãozinho e um coração, ó, bem grandão. E eu e o Odilon adoramos corações. Então, deixe o seu coração pra gente aqui. E quem for entrando, por favor, vai dando seu boa noite para mim. Quero saber como vocês estão. Eu vou dar mais uns minutinhos e a gente já começa a nossa live, tá? Então, quem for entrando, por favor, dê o seu boa noite aqui para nós. Nós estamos aguardando, ansiosos por vocês. Eu vou dar mais 2 minutinhos para a gente não perder tempo, porque esse tema é muito bacana. Empreendedorismo. E agora? Será que tá fácil empreender nesse momento em que nós estamos passando? Então, você que é empreendedor, você que está pensando em empreender, essa live é para você. Vem com a gente. Vem com a gente para a live. Eu vou iniciar, que é pra gente não perder tempo, tá bom? Passa muito rápido o tempo aqui. E eu vou começar essa live com uma pergunta para você. Eu quero perguntar para você o seguinte: empreendedor é aquele que... Você saberia completar a frase? Muitas pessoas pensam que quem tem um negócio próprio, literalmente nada em dinheiro. Que toda pessoa que resolve, tem coragem de empreender, ela quer e merece de fato ter prosperidade. No entanto, ser empreendedor não é literalmente ter essas garantias. Ser empreendedor é ter ousadia de colocar as suas ideias em prática. Ser empreendedor é ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Segundo a pesquisa do Sebrae, 89% dos pequenos negócios já enfrentam queda no faturamento devido a esse isolamento no país. Foram entrevistados 9.105 empreendedores e 36% já afirmaram ter que fechar as empresas permanentemente em um mês, caso essas restrições permaneçam por mais tempo. Então, como empreender nesse momento? Se é na crise, se é no caos que as oportunidades surgem, a pandemia é o momento dos nossos empreendedores se sobressaírem nas suas capacidades criativas e gerar, em prol da criação de estratégias e mecanismos para fortalecerem o seu negócio, mesmo diante de um cenário que não passa confiança. Agora que há um impulso para o empreendedorismo, é hora de tirar as ideias do papel. E quem está com a gente hoje aqui para conversar um pouquinho sobre isso é o meu parceiro de jornada, Odilon Medeiros. O Odilon é palestrante, consultor e psicólogo. Ele já está online e ele vem agora para a nossa conversa. Ah, Boa noite! boa noite, tudo bom?
Tudo bem, e você, Odilon? Tudo ótimo. Apesar dos pesares, tudo ótimo, né? Com Que certeza. bom, que bom. Tem que Fala ser para mim diferente. como está Recife? Olha, nós estamos em lockdown, né? Então, assim, acho que está mais difícil do que em outras capitais. Você ter totalmente a sua liberdade totalmente tolhida, né? Mas a gente tem que entender que é uma coisa necessária. O número de vítimas aqui é muito grande. Inclusive, a gente pensa que é uma coisa distante, mas eu tive duas pessoas na minha família que tiveram esse problema, né? Nossa, Um, inclusive, chegou a falecer. E então assim a gente não pode brincar, né? Então, mas o importante é a gente olhar para a janela e ver que tem um sol muito bonito, que tem um mar próximo aqui para a gente aproveitar um pouco. Então, e que isso é só uma fase, né? Não é a primeira crise que a gente está passando, talvez seja a mais séria, mas nós enquanto brasileiros nós somos muito fortes, nós somos resistentes, nós somos resilientes. Então, isso é mais uma fase que para a gente tirar como lição, para que vai nos fortalecer, sabe? Tenha certeza de tudo isso aí. Nós vamos sair muito mais forte. Nós não só vamos sair, mas vamos sair muito mais forte desse momento. com certeza, vem uma transformação muito grande por aí e eu sinto muito pela sua perda, porque sempre é uma perda, né? É Mas verdade, é sim, verdade. mas sim, vai vir uma transformação muito grande por aí e para melhor, eu acredito, Com né? certeza, Com com certeza. certeza. Uhum. Odilon, eu gostaria que você se apresentasse para quem está online agora acompanhando essa nossa live. Ok. Bom, meu nome é Odilon Medeiros, como você falou aí, né? Eu sou psicólogo de formação. Eu fiz mestrado em administração, mas com foco em pessoas, que é a minha paixão, efetivamente. Eu sou consultor, palestrante, eu tenho um livro escrito sobre satisfação no trabalho, né? A minha história de vida é interessante porque eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu já fui de hippie a militar e nos últimos, assim, e passei 23 anos numa multinacional. Então, trabalhei 23 anos nessa empresa. E só que, apesar de ser uma das melhores empresas para se trabalhar, eu saí da empresa há 13 anos, né? Foi uma decisão minha. E eu precisava empreender. Era uma coisa que era minha. Eu estava numa zona de conforto, era uma empresa que tinha as melhores condições de você trabalhar reconhecidamente, a segunda marca mais conhecida no mundo. Enfim, o que você pode imaginar numa empresa, ela oferecia. Mas eu não estava feliz lá dentro e eu estava, digamos, angustiado porque eu precisava empreender, eu precisava investir na minha vida e foi isso que eu fiz. Então, há cerca de 13, 14 anos, eu pedi demissão. Pra você ter uma ideia, as pessoas lá acharam que eu estava com algum distúrbio mental porque ninguém pedia demissão daquela empresa e eu tive coragem de fazer isso. Mas eu gosto sempre de dizer o seguinte: não foi uma decisão baseada em emoção. Né? E isso eu falo sempre quando as pessoas falam assim: eu queria ter a coragem que você teve. Não, não foi, não faça isso sem se planejar. Né? Não faça isso agindo, como eu falei, por impulso. Eu me programei para fazer isso. Então, por isso que, graças a Deus, eu não tive nenhum problema mais sério. Sim. Né? Os problemas iniciais de qualquer negócio, quando você começa, isso é fato, todo mundo passa por isso, mas consegui me estabilizar, me estabelecer e me estabilizar até hoje. Então, eu acho que esse é um pouquinho da minha história. Que bom. Odilon, nós Oi. estamos vivendo um momento onde Ah, o emocional das pessoas está sendo muito abalado, principalmente dos empreendedores, que são pessoas que precisavam ou que precisam de uma criatividade, de uma inovação, de uma força para inovar o que já existe, né? Para renovar o que já existe e para colocar as ideias para fora do papel mesmo, né? Chegou a hora claro, de claro. colocar aquelas ideias para fora. E Exatamente. muitos empreendedores estão parados, estão pensando, e agora? O que eu Uhum. faço para vender? O que eu faço? Como que eu vou empreender? Como que eu vou reinventar o meu negócio? Como que eu vou reestruturar ou reposicionar a minha empresa? Ok. Veja só, Gladys, é importante dizer que nada será como antes, tá certo? Uhum. É, eu até falei, quem assistiu, ontem eu tive outra live, e eu até falei isso. É, eu estou fazendo um curso e uma das maiores autoridades aqui no Brasil
sobre inovação e tal, ele comentou uma situação interessante, que foi feita uma revista americana, que eu não lembro o nome agora, ela chamou os pensadores mais atuais, mais atuantes e atuais, para saber o que vai ser a partir de agora. Uhum. E cerca de 30 pessoas dessas deram as suas visões. Ah, vai ser assim, vai ser assado, vai ser tal. E aí teve uma pessoa, né, que é o Sir Paul Collier, que divergiu de todo mundo. Ele falou o seguinte, e aí eu achei muito legal isso: eu não sei. Tá? Porque Uhum. tudo que foi falado até agora é só pensamento, é só especulação. Eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser desse jeito. Tá? O que a gente tem certeza é que vai mudar. Isso é Uhum. fato. Não tem uma outra opção. É mudar ou mudar. Não tem outra opção. Ok? Dito isso, é importante que o empreendedor avalie seu negócio, veja quais são as opções que ele tem. Eu costumo usar o termo sempre assim: olhe para fora da janela. Você está Uhum. muito preso àquilo ali. Até porque foi muito legal, eu estava vendo a sua introdução, foi muito legal o que você estava falando. O empreendedor acredita, na maioria das vezes, ele acredita que ter uma boa ideia é suficiente. Ter uma boa ideia faz parte de um projeto, mas não é suficiente. Uhum. Só você, o seu negócio não vai alavancar, você não vai se estabelecer. Tá certo? Então, eu preciso, a partir de agora, aproveitar esse momento de, digamos assim, de maior ociosidade, podemos dizer assim, e transformar isso numa coisa positiva. Como assim? Aproveitar esse momento para rever seu negócio, para olhar quais são as alternativas que eu tenho. Você usou um termo legal: recriar. Você vai precisar reinventar seu negócio. Entende? Então, por exemplo, a inovação hoje não tem como você fugir. Você tem na inovação. Então, você precisa conhecer o máximo que você puder. Antes eu falava assim: você tem que conhecer o mínimo de informática. Não, agora é o contrário. É o máximo. O máximo que você puder conhecer de informática. Conhecer quais são as ferramentas digitais que são disponibilizadas aí no mercado. Tá? Então, assim, comércio eletrônico não vai ter outra, não tem mais volta a isso. Sim. Tá? Então, são umas coisinhas assim que você precisa inventar. Agora, o que eu falo sempre é: não adianta você ficar se lamentando. Entende? Não depende de você isso. Como eu falei, não adianta você querer não mudar, vai ter que mudar. Então, transforme isso. Aproveite esse momento e, em vez de pensar no problema, pense numa solução. Não adianta você ficar falando o tempo todo: ah, a situação está difícil, eu não tenho a quem vender, sabe? Você ficar martelando isso na sua cabeça, você está jogando informação negativa na sua cabeça que não vai levar a nada. Então, em vez de pensar nisso, tá, as minhas vendas caíram. Quais são as alternativas que eu tenho para mudar esse cenário? A quem eu posso recorrer? Entende? Então, é reverter essa situação. Eu acredito também que você usou um termo muito importante quando você iniciou, que é o planejamento. Porque essa transformação que está chegando agora, ela não vem só trazer a transformação do mundo corporativo, ela vem trazer a transformação das pessoas, né? Então, inovação, criatividade, que nem o Eberson está falando, inovação e a criatividade, né, emitindo nota fiscal. Quer dizer, tem que inventar de alguma maneira, mas o planejamento é muito importante, porque nessa transformação, essa é a minha visão, né, Odilon? Nessa Uhum. transformação, o seu fornecedor não será mais o mesmo. O seu cliente não será mais o mesmo. E talvez, de repente, e somente talvez, o seu público também não seja mais o mesmo. Então, você ter essa capacidade de você não analisar o seu negócio, mas você observar como o seu negócio vai poder se desenvolver daqui para frente, porque analisar é diferente de observar, né? Uhum. Então, se você observar o movimento que a sua empresa está fazendo, o movimento que o seu público está fazendo, o movimento que os seus clientes estão fazendo, fornecedores estão fazendo, você também vai ter que gerar uma mudança, uma inovação, recriar toda essa maneira. Porque vai haver novos hábitos, vai haver novos pensamentos, vai haver nova visão, né?
E o pensamento de quem está com um negócio para fechar, ou quem tem, ou pessoas que estavam recém com o negócio aberto, é bastante preocupante, né? Como tem uma mensagem aqui, ó. Sempre é difícil para quem está inserido no negócio conseguir enxergar brechas para mudança e planejar antecipadamente. Sim, o Uhum. problema está sendo que isso agora não é mais uma opção, é uma necessidade. Você vai precisar conhecer o seu negócio a ponto de antecipar, né? Ou fazer um preditivo, né? Do Uhum. que vai acontecer. Cláudio, você falou um negócio interessante, Cláudio. Veja só. A gente falou muito sobre planejamento aí, né? E aí é outra coisa que está sendo muito discutido no momento, é sobre essa questão do planejamento. Porque anteriormente você fazia um planejamento para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, né? Hoje, você não tem mais espaço para isso. Depois dessa fase, o que a gente vê é o seguinte: o planejamento tem que ser para 1 mês, tem que ser para 1 semana. Sabe? Então é uma coisa que precisa ser feito num curtíssimo espaço de tempo. Você tem que estar preparado para isso, inclusive para fazer as adaptações necessárias, mesmo nesse curto espaço de tempo. Sim. Você tem que se adaptar. Um exemplo muito bonito que aconteceu com as empresas brasileiras, não sei aí fora realmente, mas que eu acompanhei mais do Brasil, foi essa capacidade de adaptação rápida que elas tiveram. Né? Você vê assim que aconteceu uma semana, na semana seguinte já tem a empresa fazendo propagandas diferentes, já mudando a linha de produção, fazendo toda uma reestruturação dentro do seu negócio. Uhum. Né? Novos canais, novos fornecedores, novos clientes. Né? Então, é mais ou menos isso, essa dinâmica que a gente já teve. Eu costumo falar também que é o seguinte: o mercado, se anteriormente já não tinha espaço para que você fosse amador, o negócio não é uma brincadeira, não é, sabe, um passatempo, você precisa ser profissional. Então, se antes isso era uma mínima exigência, digamos assim, hoje é uma obrigação. Não tem espaço para você ser amador. E aí fica aquela pergunta: mas eu não tenho uma formação específica. O que acontece? Eu não posso mais empreender? Não, não acontece isso. O que acontece é você tem que aproveitar as oportunidades. Hoje, exatamente hoje, eu estava falando com uma gestora do Sebrae e ela está me falando sobre a dificuldade de trazer pessoas para as capacitações, para as formações, para as oficinas que elas estão fazendo. Entende? E aí, ele disse: olha, a gente está fazendo serviços, apresentando serviços, trabalhos online, oficinas online. Ou seja, não precisa você se dirigir até a sede do Sebrae. E aí o que acontece? As pessoas, em vez de aproveitarem esse momento para investir na formação, entende? Não, as pessoas estão aproveitando esse momento como se estivesse de férias, sabe? Basta você entrar nas redes sociais, você vê, o pessoal está em piscina, em bar, não sei aonde, entende? E aí há uma necessidade de você se dedicar. Sucesso depende de dedicação, entende? Outra coisa importante também, eu conheço uma série de pessoas, acho até interessante fazer só uma pausa no meu pensamento para dizer uma coisa. Eu acho que eu nasci consultor. Não foi uma coisa que, sabe? Eu já nasci assim. Porque eu não posso chegar a uma pessoa, eu vejo uma pessoa que tem um potencial, que tem algo que não está sendo trabalhado, me incomoda ficar quieto com isso e não falar. Então eu tenho que chegar junto e falo. Eu respeito a opinião dela, eu não quero investir nisso. Respeito isso. Mas assim, e a gente tem uma certa experiência nisso aqui. Aí Sim. quando eu olho para você, poxa, você tem talento nisso, você tem um potencial muito forte nisso, investe nisso. E as pessoas não acreditam nesse potencial que tem. É outra coisa que é fundamental, que as pessoas precisam se adaptar a isso. Tá? Exato. Então, você falou legal quando você disse assim: olha, ser empreendedor é uma série de coisas. Ser Sim. empreendedor é inovar, ser empreendedor é saber correr risco, sabe? É aproveitar oportunidades, é uma série de coisas. E aí a gente percebe que algumas pessoas têm esse conjunto de informações, né? Conjunto de habilidades, conjunto de competências, e não se valoriza, não se dá conta disso. Exato. Sabe? Então, é outra coisa que as pessoas precisam estar atentas a isso.
Eu acredito também, Odilon, que empreendedorismo é uma mentalidade diferente, né? É você ter uma mentalidade diferente. Não só no empreendedorismo, para você reinventar, para você reposicionar, para você reestruturar, você precisa ter uma mente muito aberta. Você tem que ter um pouco até de inteligência emocional para que você consiga fazer isso. Uma das coisas que eu falo muito, e você como psicólogo, né, pode dizer se a minha visão está certa ou está errada, é que essa pandemia, esse Covid, ele mexe muito com a mente das pessoas, com o emocional da pessoa. Então, eu vejo muitas pessoas e vejo, assim, além da preocupação, que as pessoas estão adoecendo emocionalmente, por não saberem conviver em casa, por não estarem, eu costumo dizer isso, por não estarem no presente, vivendo o agora. Porque as pessoas falam, como vai ser o futuro? Eu falo, gente, não existe futuro. Futuro é uma projeção, porque quando você chegar no futuro, vai ser o seu presente. E se você não aprender a viver o agora, quando chegar no seu futuro, você também não vai viver o seu futuro. Porque é simples, quer ver? Ó, tudo que você está vivendo agora foi o que você pediu lá no passado. Né? Então, aquilo que você pediu lá no passado, que hoje seria o seu futuro, é seu presente. Então, lá no seu futuro, vai ser o seu presente também. Então, eu acredito que as pessoas estão deixando, às vezes, oportunidades passarem, por não observarem o que esse momento está pedindo para que a gente reavalie. Uhum. Tem muitas coisas que a gente precisa reavaliar, desde relacionamento familiar, até autoconhecimento, até crescimento pessoal, até crescimento profissional. Existem crenças e valores que precisam mudar. E você não vai conseguir mudar essas crenças e esses valores se você não viveu agora. Uhum. Se você não observar o que está acontecendo com você agora. E empreender é justamente observar o que está acontecendo agora. Eu digo o seguinte, né, complementando o que você está falando, eu digo sempre o seguinte: o futuro já começou. Né? O futuro já começou. Eu não posso deixar para vivenciar, para viver alguma coisa no futuro se eu não me programo no programa agora. Entende? Eu tenho que começar. É aquela coisa. Eu planejo, se eu quero colher algum fruto no futuro, eu preciso plantar agora. Eu não Sim. posso esperar chegar que o futuro chegue para eu plantar, porque eu não vou conseguir. Uhum. Entende? Então é questão de visão, realmente. E aí as pessoas precisam se conscientizar disso. O futuro começou, tá? Começou ontem, e você precisa se preparar para isso. Uma coisa que a gente precisa saber é onde é que eu quero chegar. Uhum. Tá? Eu vejo muito isso. As pessoas não sabem o que quer. Você tem uma ideia? Eu fiz um atendimento até no Sebrae, eu presto atendimento para o Sebrae também, e foi interessante porque chegou uma pessoa e ela falou a situação dela e tal, e queria uma orientação. E aí eu perguntei para ela, qual o tipo de negócio, o que é que você quer fazer? E ela me disse assim, foi bem interessante porque sabe, mostra claramente que as pessoas pensam que é brincadeira. Ela fez, olha, eu estou em dúvida se monto uma loja de material de informática, uma lanchonete ou uma loja de confecções para o público evangélico. Uau! Uau! Exatamente isso. Né? E aí ela chega, sabe, não tem noção do que ela quer e tal. E aí, mais uma vez, ela brinca. E aí eu pergunto, olha, mas você já fez alguma pesquisa e tal? Ah, já. Eu andei numa rua de um lado para o outro para ver, nesse ponto que ela iria pegar, eu andei nessa rua para ver se tinha lojas semelhantes. Sabe? Então, isso é totalmente amadorismo, não é dessa maneira. Você tem que fazer, sabe, fazer uma pesquisa de mercado, sabe, identificar algumas coisas, até alguma coisa que você está precisando que você não encontra. Então, peraí, será que isso eu queria? Eu gosto muito de brincar quando eu estou fazendo meus cursos. Eu criei, de brincadeira, uma pizza de jiló.
tá? E aí eu digo, olha, mais uma vez, só fictício, né? Isso não é verdade, não, isso só é para exemplificar. E aí eu disse, olha, eu gosto muito de pizza de Jiló, mas eu não encontro em lugar nenhum. Nenhuma pizzaria que eu vou não tem pizza de Jiló. Será que isso aí não seria uma oportunidade de negócio, eu fabricar pizza de Jiló? E aí o que acontece? Muita gente pode dizer assim, você é louco, sabe o que é isso? Isso é opinião e não funciona. Eu preciso fazer uma pesquisa, entende? Eu vou sair, posso até fazer uma degustação. Eu faço alguns pedacinhos de pizza de Jiló e ofereço às pessoas. O que você acha disso aqui? Se todo mundo diz, olha, foi horrível, não prestou, não gostei, é um indicativo para mim. Se as pessoas, maravilhoso. Por quê? Pode ser, e aí veja, eu estou usando a palavra pode ser que tenha uma demanda que está escondida, que está reprimida. Uhum. Entende? Então, eu não posso trabalhar com opiniões, eu tenho que trabalhar com dados. Com dados. E o que eu vejo muito, isso é empreender, né? Nós temos aqui um Exatamente. comentário, ó, tenho visto pessoas que estão vendendo produtos que fazem bem e divulgando no boca a boca e nas redes sociais. Isso é empreender. Isso é Claro. não se acomodar com a situação. Porque às vezes aparece uma situação imprevisível, e eu tive olhando uma pesquisa que eu achei muito interessante. A pesquisa fala que 80% das pessoas não conseguem trabalhar com o imprevisível. E só Uhum. 20% se mantêm motivadas e se mantêm criando em ambientes que são imprevisíveis. Então, veja bem, pela essa estatística, as pessoas se desmotivam muito quando vem o imprevisível. E nessa situação de você, de repente, ter uma criatividade ou um insight de você fazer alguma coisa, é você se tirar da zona de conforto. E o empreendedorismo Exatamente. está no tirar a zona de conforto. Eu falo que empreender não é só abrir um negócio. Não é só você abrir, vou abrir um negócio. Empreender, você pode empreender na sua casa. Você pode fazer coisas diferentes na sua casa. Então, empreender é fazer diferente, é pensar fora da caixa. Isso é que é empreender. Não quer dizer que a minha ideia, como eu falei no começo, que o empreendedor acha, né, que ele tem uma ideia, ele vai ter prosperidade. Não, empreender não literalmente vai ter garantia disso. Mas é ele ter a coragem, ele ter a ousadia de colocar essa ideia em prática. Que nem a É pizza claro. de Giló. O que acontece é o seguinte, pessoal, garantia nós não temos de nada. Percebe? Não temos garantia de nada. Então, agora, isso não pode ser um limitador para mim. Eu não Exato. posso ter, eu não posso ter medo a ponto de não fazer nada. O que eu falo sempre é o seguinte, que você precisa fazer as coisas, como eu disse, de forma pensada, de forma racional. Tá? Então, saber até onde você pode ir, até onde você pode correr os riscos de forma calculada. Entende? É aquela coisa, se eu tenho, sei lá, R$ 1.000 para investir no meu negócio, eu não vou pegar esses R$ 1.000 e investir 100% dele, porque eu vou ficar sem nada. E para movimentar esse negócio, eu vou precisar de dinheiro também. Entende? Então, há necessidade de saber até onde correr esse risco. É como eu falo sempre, não pode ser um limitador para mim. Isso aí não pode ser. Eu deixar de investir por causa disso. Uhum. Exatamente. É como o Everson O está Edson, falando aqui, né? Empreendedor é raiz e sabe correr risco. E exatamente. calculados, exatamente. Mas não vai deixar de investir, né? É Então, verdade. assim, exatamente, Everson. Eu ia entrar nisso agora. Empreender está mais relacionado a comportamentos, exatamente. Geralmente são pessoas que têm como o valor, né, como comportamento, o desafio, né? Gostam do desafio. Isso é empreender. Eu acho que empreender, você pode empreender em qualquer lugar, né? É você ter a capacidade de colocar uma ideia nova e não deixar essa ideia para você. É você ter a capacidade de passar o conhecimento para frente, de você
unir conhecimento com outras pessoas, que é o que está acontecendo agora nesse momento, né, Odilon? Você mesmo falou, o Sebrae colocou um monte de cursos, um monte de opções para a pessoa fazer, mas as pessoas acreditam que estão de férias. Né? Exatamente. Então, por que não, de repente, talvez, e fica só uma dica para você que está em casa, e é um pensamento meu, viu, gente? Se eu tiver errada, por favor, me perdoe. Mas, bom, você já me conhece, né, Odilon? Você sabe que eu penso fora da caixa. Mas É por que verdade. não, talvez, ocupar esse momento da pandemia para você inventar um novo produto, para você agregar valor na sua empresa, para você fazer um curso, às vezes, que não tem nada a ver com a tua profissão, mas que você pode trazer ideias novas para dentro da sua profissão, né? Então as pessoas pensam que nem está falando aqui, meu filho vive dizendo que está de férias. É realmente esse o É aquilo que pensamento nós das falamos, né? pessoas. Né? É realmente o pensamento das pessoas. Eu falo isso porque muitas pessoas me procuram, né? Eu tenho atendimento, inclusive a gente está com um projeto aí do GPN, que eu estou atendendo gestores e líderes, né? E eles falam para mim assim, Gladys, essa pandemia está me matando. Eu falo, gente, eu estou amando essa pandemia. Eu estou no paraíso. Porque eu estou lendo meus livros, eu estou fazendo um monte de curso, eu estou procurando Está desenvolver plantando, né? um monte de material que eu estou desenvolvendo junto com os meus sócios, né? Da Life Fênix, que é uma empresa de treinamento. Então, assim, a gente está aproveitando para fazer um monte de coisa que, no normal, a agenda não permite, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que empreender é você usar melhor o seu tempo. Aproveitar, né? Então, veja só, veja que legal. Se você analisar os casos de sucesso, você vai observar, vai encontrar, são as pessoas que investiram, que sabe, se dedicaram, que sofreram, que abriram mão de muitas coisas. Né? Eu vejo sempre assim, a gente sempre acha que o jardim do vizinho é mais bonito que o nosso. Só que a gente não sabe o que é que esse vizinho passou para isso, Exato. atingir isso. Né? Então, assim, se você for atrás das pessoas que fizeram sucesso, você vai ver que a dedicação que eles tiveram, enfim, o quanto que eles fizeram de investimento, não só de investimento financeiro, mas de dedicação, de tempo, sabe, de entrega mesmo. Nada acontece por acaso. O que eu observo muitas vezes é isso: as pessoas não investem o quanto deveriam investir e querem obter um resultado que não faz jus a eles. Tá? Eles não estão fazendo jus a isso aí. Isso é que é preocupante. Então, é um grande momento, como você falou, é um grande momento de estar investindo, de estar aproveitando, fazendo cursos, sabe? Até agora, eu não parei. Eu também não Eu, parei. sinceramente, não parei. Certo? Eu Então, também não parei. eu estou fazendo vários cursos. Uma coisa que eu não consegui ler ainda foi livro. Eu gosto, adoro ler. Eu tenho mais, pra você ter uma ideia, eu devo ter uns 600 livros em casa, sabe? Eu adoro ler. Mas aí eu estou me dedicando a fazer curso, aprender algumas coisas novas, porque eu sei que é importante. Você vê, eu comecei a fazer, depois de tanto tempo, estou voltando à faculdade. Eu estou fazendo. E é interessante que era presencial, né? Eu estou fazendo um curso de inovação e um MBA. E aí o que acontece? As aulas foram suspensas, né? A gente está tendo. Inclusive agora, eu estava assistindo a aula dela. Sim, Você falou, né? Eu exatamente. estava assistindo a aula, parei para fazer aquela e depois eu volto para cá. Né? E assim, mas a cabeça não pode parar. A gente não pode Exatamente. parar de tem que estar investindo o tempo todo. Tem que estar se movimentando. Eu já li alguns livros, viu? Acho que eu já devo ter lido uns 3, 4 livros. Mas existem muitos profissionais que são muito tops e são muito bons com cursos que está sendo online, está sendo gratuito. Gratuito, Então, assim, exatamente. aproveitar isso. Eu estou com uma turma de sexta-feira no GPN, é uma turma de empreendedores. Na última sexta-feira eles falaram assim para mim, Gladys, eu posso te fazer uma pergunta?
Menina, da onde você tira isso? Como que você pensa desse jeito? Porque não é possível uma pessoa pensar como você. Então a gente dá muita risada, sabe? Mas eu acho que usar a criatividade, você mudar o seu planejamento, você ter uma cabeça aberta, tudo, que nem você falou, vamos traçar um objetivo, vamos traçar metas. Você tem um objetivo, mesmo aquele que é totalmente fora da caixa, mesmo aquele que você acredita que não vai dar certo, coloca esse mesmo. Porque é em cima Uhum. desse que você vai trabalhar. E se você tiver uma mente aberta e você pensar realmente fora da caixa, ele vai dar certo. Ele Legal isso vai. aí. O que acontece é o seguinte, eu preciso ter um ponto de partida. Tá? Exatamente. Por mais que assim, eu não tenha certeza que isso vai dar certo, eu preciso começar. Porque a partir daí eu vou fazendo os ajustes necessários. Exatamente. Entende? A partir daí eu vou fazendo. E aí, para que eu possa ter um objetivo. O que eu não posso é ficar parado, como dizia Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, de ser dente, esperando a morte chegar e ficar ainda mais reclamando da vida. Isso aí você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Comece. Comece, É haja como com ela, responsabilidade. é como ela está falando aqui, a mente que se abre a uma ideia jamais volta ao tamanho original. Não volta mesmo. Porque a Perfeito. nossa é totalmente fora da caixa, né, Odilon? Muito, A nossa é muito. totalmente fora da caixa. Agora, um detalhe, Gladys. Totalmente fora da caixa, mas com responsabilidade. Com Né? responsabilidade, lógico, com Exatamente. planejamento, com cálculo. Mas, assim, são ideias que a gente não tem medo de colocar no papel. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia, o que acontece com ela? Ah, eu tenho essa ideia, não, mas eu não vou colocar no papel porque isso é impossível de acontecer. Gente, eu vou falar uma Aham. coisa para vocês. O impossível só é impossível até que se torne possível. Simples assim. Então, às vezes, a pessoa, por pensar muito fora da caixa, por achar que é uma coisa muito uau, ela não coloca no papel. Ela tem medo de colocar no papel. Gente, não tenha medo de colocar seus objetivos no papel. Coloque, trace planos, cálculos, que nem o Odilon falou, planeje, né? Corra riscos, mas calculando os riscos que você pode, até onde eu posso ir. Ou seja, eu quero esse objetivo, então vamos começar a traçar ele. Quais os recursos que eu tenho para começar esse objetivo agora? Né? Esse objetivo que eu quero, esse empreendimento que eu vou fazer, é a ideia que eu penso, né? Uhum. Esse resultado está atrelado só a mim ou está atrelado a outras pessoas? Bom, se está atrelado às outras pessoas, eu vou ter que sentar e conversar. Se tiver atrelado só a mim, eu sei o que fazer. Então, o que Uhum. acontece muito, às vezes, no empreender ou você traçar um objetivo, e eu não sei se você concorda comigo, é que a gente traça o objetivo atrelando o resultado a outras pessoas. Uhum. E aí não vai funcionar, né? É muito Porque mais, você vai depende muito mais de precisar, você. você vai precisar da ideia da outra pessoa, do tempo da outra pessoa. Isso entra também o que o nosso amigo falou, acho que é Eberson, né? Do O Epson. comportamento, né? Porque o seu comportamento não vai ser igual ao da outra pessoa. Então, assim, se você traça um objetivo, gente, por favor, esse objetivo está atrelado a quem? A você ou a outra pessoa? Se tiver atrelado a outra pessoa, se prepare também, tenha um preparo para você saber que esse objetivo não vai depender só do seu resultado, É vai verdade. depender do resultado da outra pessoa. Então, assim, às vezes a gente faz as coisas e a gente esquece, né, Odilon, que tudo que a gente faz impacta alguém ou alguma coisa. Aham. Com certeza. Isso é Acho que fato. isso é o principal ponto, né? Isso é fato. Exatamente isso. E aí, como que a gente vai fazer? Então, eu preciso primeiro desconstruir muita coisa na minha cabeça. Ponto de partida é esse. Uhum, Né? São as famosas crenças limitantes que nós temos. Vamos exatamente. trabalhar com isso. Vamos trabalhar com isso, jogar isso fora. Né? E o interessante é que a gente está vivendo esse momento, e aí a gente sabe que, como você falou, existem vários profissionais que estão dando suporte, né? Sim, Estão dando esse apoio nesse momento.
porque o ponto de partida inicial é a sua cabeça, sabe? Exatamente. Se você começa com crenças limitantes, com negativismo, sabe, dizendo que não vai dar certo e tal, não vai dar certo. Isso aí, Exato. se você já começa com esse pensamento, não É. vai acontecer. E Entende? tem, Então, assim, e tem umas coisas muito interessantes, porque o Sebrae eu sei que está com um projeto de consultoria totalmente gratuito para quem tem aham, negócio, né? Ontem nós tivemos uma live com o Léo no The Best Coach Brasil, que o Léo ensinou como se calcular o seu financeiro nesse momento, como você se planejar. Foi muito legal, a gente deu risada com o Léo ontem, é um amigo muito querido, e ele deu aham. muitas dicas no The Best, tem muitos profissionais no The Best Coach dando dicas importantes, né? De empreendedorismo, de como trabalhar a equipe, seu emocional, trabalhar a sua energia. Então, assim, eu acredito que tem muitos canais e muitos materiais disponíveis. Vai de você. Talvez não, nunca teve uma situação de ter tanta disponibilidade de materiais para você investir no seu negócio. Particularmente, eu sou apaixonado por empreendedorismo. Tá? Eu sempre disse, mesmo antes dessa crise, eu sempre defendi isso. Olha, a solução para o Brasil está no empreendedorismo. As pessoas precisam despertar para isso. Tá? O que acontece é que a gente tem alguns modelos mentais que estão muito fortes na nossa cabeça. Por exemplo, eu vou fazer um concurso, eu quero ser um funcionário público, eu quero, sabe? E você fica limitado nisso aí. Nada contra quem é. Entendeu? Mas o que acontece é isso. Muitas vezes tem pessoas conhecidas que ficam nessa. Não, vou esperar um concurso, vou esperar um concurso, vou esperar um concurso. E o tempo vai passando e a pessoa não faz nem uma coisa nem outra. Exatamente. Entende? Então, assim, é a mesma coisa. Ah, meu Deus, a taxa de desemprego está muito alta. Tá, e o que é que você está fazendo para mudar essa situação? Entende? Exatamente. Não adianta você ficar só lamentando, dizendo eu vou falar mal do governo, eu vou falar mal de não sei quem. Não adianta isso. Haja, haja, sabe? A situação está difícil, cria alguma coisa. Entende? Há necessidade de você se reinventar. Tem gente assim que eu vejo, por exemplo, conheço pessoas que cozinham maravilhosamente bem. Sabe? É uma grande oportunidade de negócio. Sim, e às vezes está dentro da sua casa, né? Sua mãe faz pratos Exatamente. maravilhosos, né? Ou sua Exatamente. esposa que tem uma habilidade, né? Então incentiva essa habilidade. Eu falo sempre, Odilon, que as pessoas elas não sentem o gostinho do empreendedorismo, mas a hora que elas começam a sentir, elas criam asas e não querem mais voltar, né? Porque daí criaram asas. Eu me lembro outro atendimento que eu fiz lá no Sebrae. Foi uma nutricionista, só que ela tem uma especialização. Eu não sei exatamente detalhes, não é minha área, mas ela tem uma especialização para alimentos para doentes, tá? Para trabalhar em hospital, alguma coisa assim. O marido dela tinha um restaurante e foram os dois lá para o Sebrae para que eu fizesse o atendimento. E é incrível como as pessoas não conseguem perceber, coisa que está tão óbvio, não conseguem entender. E aí chegaram os dois, o marido dizendo que o restaurante está com dificuldades e tal, que poderia ser feito. E aí foi a vez da moça falar, né? Da esposa dele falar. E ela disse, não, porque olha, o que acontece é o seguinte, eu não vivo motivada naquele restaurante. Eu trabalhei, estudei tanto, não sei o quê, para ficar lá nele. A minha área, foi o que ela falou. Eu sou especialista em preparar alimentação para pessoas, para hospitais, para pessoas doentes, não sei o quê e tal, tal. E na hora que ela falando isso, olha para cá, eu não acredito nisso. Vem só, você trabalha, mas não faz o que eu quero. Eu fiz, vem só, que tal você dividir seu horário? De manhã você dá o suporte ao seu marido, né? Dá o seu suporte ao marido no restaurante, e à tarde você pode iniciar um negócio para você, oferecendo um tipo de alimentação específicas para essas pessoas. Imagine quantas pessoas, e eu não estou falando nem de hospital, eu estou falando quantas pessoas que estão doentes e estão em casa e gostariam de ter uma alimentação especial para. E você tem isso aí. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Entende? Então as coisas assim estão. É simples. E como eu falei, eu não sei se é porque eu amo empreendedorismo, então eu vejo essas oportunidades de negócio assim facilmente. Sabe? Você sabe que empreendedor tem um grau de loucura, né?
Então, às vezes o pessoal fala para mim assim, Gladys, você é doida demais. Mas, gente, é que eu vejo também uma pequena, eu vejo oportunidades em tudo. Eu acho que tudo é aprendizado e tudo é oportunidade. Hoje mesmo eu estava num treinamento do GPN, que a gente está com 3 turmas, né? O GPN 1, 2, 3. Hoje eu estava no treinamento do GPN 3 e eu estava falando com o pessoal, falando, gente, vocês estão muito presos a falhas, né? A erros. Só que falha e erro é uma grande oportunidade de inovação. É uma grande oportunidade de você recriar algo, de você fazer algo diferente. Então, não fique preso à falha, ao estado em si. Use essa falha, esse erro, como uma ponte, como uma mola para você inovar, para você recriar, para você inventar coisas novas. Aí eles falaram para mim assim, não, o seu grau de loucura tá já fora da casinha. Eu falei, não tá. É que eu penso assim, né? Se eu falho e alguém chega para mim e fala assim, ó, você está falhando, poxa, o que que eu posso mudar? O que que eu posso fazer de diferente? Né? Mas esse Aonde é o que nós caminho. vamos inovar? Então, eu acho que empreender é isso, né? É você pegar o erro e criar uma grande oportunidade de inovação, porque eu acho que no erro está o aperfeiçoamento. O Com seu certeza. aperfeiçoamento está no erro, né? Então, é essa visão que a gente tem que ter. E aí vale falar um pouquinho, já que você falou sobre isso, falar um pouquinho sobre resiliência. Né? Exatamente. Então, eu tenho que. Duas coisas sobre o erro. Primeiro é o seguinte, que isso tem que ser, para mim, uma maneira de não errar mais. Né? É uma maneira de aprender sobre isso. É aquela história, se você falar com o Thomas Edison, né? Ele não diz que errou 2.000 vezes. Ele diz que aprendeu 2.000 maneiras de não errar mais. Né? Ele ressignificou uma palavra tão nova, mas às vezes que ele já fazia isso Sim, naquela época. A questão do sim. ressignificar. Tá? E a outra coisa é, o erro para mim, então, é perceber como não errar mais, tá certo? E ao mesmo tempo saber que eu tenho condições de fazer diferente. Então, eu sou. O ser humano naturalmente é resiliente. Uhum. Né? Então, é ele saber, poxa, errei agora, mas eu vou dar a volta. É aquela história da musiquinha, né? Vou levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Justamente. Eu tenho uma frase Né? que eu costumo dizer para as turmas em treinamento, que eu falo assim, se for difícil, eu faço. Se for impossível, me dê mais 5 minutos. Porque tem que ser assim, né? Você tem que criar, achar uma inovação aí. Então, o pessoal dá muita risada comigo com esses termos. Mas eu sempre falo que a falha é um momento onde você pode aperfeiçoar tudo, né? Então, se Sem sombra permita de dúvida. errar, porque se você não errar, você não vai acertar. Gente, eu tô falando isso, mas é de 5 anos de muita caminhada, de muito autoconhecimento, de muito aprendizado. Eu falo, o Odilon me conhece, a gente já fez curso junto, né, Odilon? Já tivemos a É. oportunidade de fazer cursos juntos. E a gente vem nessa caminhada do autoconhecimento. Então, eu acho que a maneira mais fácil de você se identificar, se abrir, é você ter o autoconhecimento. Eu sempre falo que toda a minha luz eu descobri na minha sombra. Aham. Legal. Então, Muito né? bom. Todos os erros que eu tive, eu procurei inová-los de uma maneira diferente. Então, eu falo, gente, toda a minha luz eu descobri na minha sombra. Então, quando você fala em erro, você fala em falha, você fala em oportunidade de inovação e em oportunidade de aperfeiçoamento. É isso que você tem que ver. E eu acho que empreender é isso, porque você pode empreender no seu autoconhecimento, não pode? Claro, claro, com certeza. Você pode Falando empreender no seu relacionamento, você pode empreender na sua empresa, você pode empreender na sua família. em tudo, em tudo. Eu estava falando aí, eu estava me lembrando. Eu gosto sempre de contar algumas historinhas que eu vivenciei. E eu estava lembrando de uma pessoa que eu atendi, que ele era extremamente rigoroso com ele mesmo. E ele dizia para mim o seguinte:
eu não posso me dar o direito de errar. Hum, Tá? Não posso me dar o direito de errar. E a primeira coisa que eu falei para ele, você sabe que enquanto consultor, nós somos consultores, você sabe disso, a gente não pode esconder a verdade para o cliente, né? Mesmo que doa, mesmo que, sabe, nós precisamos, temos a maneira certa de dizer, mas não podemos sim, deixar de dizer, não é sim, isso? E eu falei para ele, que pena que você pensa dessa maneira, né? Que pena, porque errar é natural, permanecer no erro é que não é natural, né? exato. E aí a gente fez um trabalho muito legal na cabeça dele para que ele conseguisse assimilar essa possibilidade de errar. Porque muitas vezes esse medo que ele tinha de errar o travava, não Sim. fazia com que ele fosse adiante. Entende? Então, nós conseguimos mostrar para ele que ele estava perdendo muito mais por não tentar do que por medo de errar. É. E Entende? às vezes o erro te limita, né? Ele te inibe de você tentar coisas novas, né? Não, eu já tentei uma Exatamente. coisa nova e eu errei, então não vou mais tentar. Não, é aí que você tem Exatamente. que tentar fazer diferente, né? Tentar fazer Exatamente. novamente. Então eu acho que o erro também é uma crença limitante, né? Porque a pessoa Sim, tenta uma vez, deu errado e ela não vai tentar mais de novo. Eu sempre falo que o Ford começou numa mecânica no fundo de casa, né? Será que ele imaginava que ele ia ter todo esse, né? Que hoje ele ia ser a Ford? Não, não imaginava. Então, assim, às vezes a pessoa, por não acreditar muito no sonho dela, ou por ela achar que o objetivo dela é muito fora do pensamento de outras pessoas, ela deixa de investir. Porque, na realidade, existe um padrão de sociedade, né? E se você fica dentro desse padrão, você não se permite ser fora do padrão. Gente, ser fora do padrão é maravilhoso. Eu falo isso pessoalmente. Ser fora do padrão é maravilhoso. Eu amo ser fora do padrão. Pensar fora da caixa, inventar coisas novas, ser criativa. Eu acho que isso é você acreditar que você pode. O ser humano é incrível, não é, John? O ser humano é incrível, uma capacidade incrível de criar, mas se você bloqueia. está falando isso aí, eu estou me lembrando assim, mais um caso. O Edson, não sei se ele ainda está aí, ele conhece esse caso que eu vou falar, não vou citar o nome por questões éticas, mas é o seguinte, um cliente nosso, e ele terminou a educação física Sim, e começou a academia dele na garagem de casa, ele comprou então, um monte de equipamentos velhos, tá? Montou essa academia dele, e resumindo a história, ele recentemente, tem a questão de uns 6, 8 meses, ele inaugurou mais uma academia, só que nessa academia especificamente ele gastou R$ 1 milhão para montar. O projeto dele, até então, não sei agora como é que vai ficar, né? Mas o planejamento dele é que para 10 anos ele estará com 100 academias no Brasil. E olha que começou, bacana. e começou na garagem de casa, né? Que bacana, eu O acho legal. Imagina uma pessoa pensar no momento em que a gente está vivendo agora. Imagina ele pensar que daqui a 5 anos, que nem você falou, ele vai estar com 100 academias, 10 anos. 10 anos, né? É. Então, assim, é uma coisa que hoje, para o ambiente que a gente está vivendo, é uma coisa que não combina muito. Mas é um objetivo fora do padrão, é pensar fora da caixa, é não deixar de acreditar no teu sonho, né? Então, hoje empreender parece uma coisa assim absurda. Mas gente, não é. Coloca no papel, tira dos objetivos, pensa fora da caixa, cria asas, né, Odilon? A gente costuma dizer cria asas, né? Exatamente. Olha para fora da janela, né? Olha para fora da janela, exatamente. Bom, eu sei que não é muito fácil, né? Para a gente que é meio doido, né, Odilon? Pensa fora da caixa já é mais, mais fácil, vamos dizer assim. Mas eu acho que o ponto principal de tudo isso é você ser realmente fora do padrão. É você sair dessa visão da sociedade e acreditar no você e na tua capacidade de sonhar. Na tua Aham. capacidade. Eu acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar. E isso a pessoa não pode perder, né? Então, mesmo uma dica que eu dou, a gente está terminando a nossa live, uma dica que eu dou.
Não pare de sonhar, não perca a sua capacidade de sonhar. E por mais que o seu objetivo pareça absurdo nos olhos de outra pessoa, acredite nele. E se precisar de Fundamental. ajuda para colocar o seu projeto em dia, eu e o Odilon nos comprometemos a te ajudar. Com certeza. Faz parte da nossa missão de vida, né? Faz parte da nossa missão de vida, não é, Odilon? Com Então, certeza. assim, continue acreditando, né? Eu acho que a maior dica é essa, né? Continue acreditando no que você tem de objetivo para você. Isso é empreendedorismo. É você ter coragem de pegar as suas ideias e colocar em prática. É como eu falei, né? O empreendedor é um realizador, né? Que produz ideias novas, né? Através da congruência de criatividade e imaginação. Exatamente. É isso. Empreendedorismo é isso, não é? Odilon, Exatamente. finaliza com alguma dica. Nós temos aí mais 5 minutinhos. Você tem todo o tempo do mundo em 5 minutos, tá, Odilon? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: reforçar o que foi dito aí. Primeira coisa, acredite em você, acredite na sua ideia. Tá? Obstáculos vão aparecer, mas os obstáculos aparecem para serem superados, para serem vencidos. Tá? Se tudo fosse muito simples, tenha certeza, a vida não teria graça. Eu falo sempre assim: se outras pessoas conseguiram, por que, que você não vai conseguir? Tá? Exatamente. Esteja preparado, se dedique, invista mesmo, invista. Tá? A possibilidade de mudar a situação não está no outro, está em você. Então, pare de reclamar, não adianta, sabe? Você não agir. Falar só, não agir. Não resolve. Tem que agir sim. Então, planeje, procure ajuda, fale. É uma coisa que eu acho que o brasileiro é muito solidário. Né? Então, assim, as pessoas ajudam os outros. Eu falo por mim. Quando eu comecei eu tinha, como eu falei, eu tinha uma vida estável numa empresa, não sei o que, larguei tudo para começar o meu negócio. E eu tive a humildade, posso dizer assim, de procurar pessoas para me ajudarem. E eu tive muita ajuda. As pessoas me ajudaram bastante, me ensinaram. Assim, eu tenho pessoas aqui em São Paulo e tal, que são gurus meus, sabe? De pessoas de chegar e dizer: ó, bicho, como é que eu faço isso? Que caminho eu devo seguir? Então, tem pessoas para ajudar. Tem muito mais pessoas para ajudar do que para complicar a sua vida. Entende? Então, assim, a minha dica é essa: saia, haja, acredite, planeje. Transforme tudo em ação, sabe? E que vai dar certo. Essa fase que nós estamos passando, isso é como eu falei, vai passar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso vai fazer com que a gente fique muito mais fortalecido, muito mais experiente, que a gente vai se modificar positivamente. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Gente, saiam olhe para a janela. Abra a janela, saia, abra a janela, olhe para fora e veja a oportunidade. Se reinvente. Nós temos um comentário aqui que é mais fácil ser igual do que ser diferente. Estar fora do padrão é complicado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão com 2 consultores aqui nessa live hoje que são totalmente fora do padrão. Eles são totalmente fora da caixa, né, Odilon? Então, se precisar de ajuda para pensar fora da caixa, pode chamar a mim e a Odilon, que você está muito bem servido. O que eu percebo, sabe assim, eu vou usar um termo assim bem forte, eu disse, tem alguns urubulinos por aí, que quando você chega, a pessoa, você é doido, você vai fazer isso, não entre por aí, e sai. Então, se blinde contra isso, sabe? Se blinde, não dê ouvido a isso aí, não seja irresponsável. Friso sempre isso. Mas não calcule. Tem. É isso que eu tenho para dizer. É isso aí. Odilon, gratidão enorme por ter você Tamo na junto. Muito obrigada, adorei te ver, tava com saudade já de saudade. você. Olha, é uma coisa que eu tô falando, assim, esse isolamento tá fazendo isso. Eu tava morrendo de saudade de você, quanto tempo que a gente não se via, né? E é legal isso. E eu vou te chamar para uma outra live, tá bom? Beleza, tamo juntos. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Quem estava com a gente na live, muito obrigada, gratidão. E ó, quinta-feira nós temos nós temos humanização e performance. Então eu espero você na quinta-feira para mais uma live, tá bom? Odilon,
Beijo enorme para você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. E, ó, na quinta-feira eu espero você. Tchau, tchau. Para fechar, só dizer uma coisa. Rapidinho, Pessoal, vai acabar.